Bom, vamos à nossa pergunta aqui de praxe, né? Todos os dias nós estamos fazendo. Como vocês se conheceram? Onde estava? Onde o caminho se cruzou? O que vocês faziam antes? É importante dizer que a gente tá abandonaram? junto há 11 anos, né? Então faz muito, muito tempo. Caraca. A gente conheceu logo no final da juventude, no início da juventude, no final da adolescência. 20 anos eu tinha. Eu vi um corte essa semana de vocês falando Foi do seu dia irmão e tal. Mas eu quero saber direito essa história aí. Como Vai, é que amor, é? conta que você gosta de contar. Então, isso que eu ia falar. Quem conta, eu ou ela? Os dois contam juntos. Isso é maravilhoso. Vamos fazer Sabe aquela assim? série que você vê, que é a mesma série, mas a versão do cara é diferente Eu vou da fazer o mulher? seguinte. É isso aí. É um pouco assim, né? Eu vou deixar um desse aqui com a Malu. Cada vez que ela achar que você tá mentindo, ela bate na minha. Mas é parecido no final das contas. Não tem diferente, mentira. né? Não tem? Então, mas não conta por cima. Conta os detalhes que a gente detalhes gosta. sórdidos. A gente gosta dos detalhes. Mas Ok. ele também gosta, relaxa. Eu tava na faculdade, conheci a Malu, a gente se formou, a gente se beijou e estamos aqui. E foi não, isso. Não, E foi isso. conta tudo. Não, porque Contem homem, tudo. pra contar o dia, é assim, né? Você chega em casa e, tipo, passou um dia inteiro. Não sei se vocês namoram, são casadas, enfim. Mas o Bruno é assim, às vezes ele passou o dia inteiro, chegou 10 horas da noite em casa. Aí eu falo, e aí, amor, como você foi seu dia? Ele, Legal. foi legal. E foi isso. Só que ele fechou um contrato, ele teve Mas aí ela 700 começa a me cobrar, eu vou reuniões, falando. ele conheceu, sei lá, Quase sofreu acidente de carro. Sim, Tudo várias aconteceu. coisas. Acabou a gasolina, ele andou 3 quilômetros a pé até o Exato, posto. Tudo mas ele- aconteceu. foi legal. Porque às vezes o dia é tão isso. cansativo que eu não quero mais falar sobre o dia. Tá Sim, certo. E eu imagino. prefiro ouvir o dia dela. Ela me fala também, né? E aí eu tenho palavras ainda pra É falar. que você gosta de falar do dia. Sim. Entendi. Eu, Só às que aí a vezes, gente briga sou porque eu assim. começo a dar solução, entendeu? Aconteceu tal coisa, faz tal coisa. Mas ela não quer falar que eu dei a solução, só quer Ela quer ser acalentada, ela quer ser... Mas mulher tem isso, né? Às vezes a gente só quer contar um problema, só Isso, quer desabafar. isso. E ele não. E que passem a mão na nossa cabeça e fala, não, Porque tá é tudo muito certo. fácil ter solução pros problemas dos outros. Sim. Né? Então Sim. é maravilhoso, sempre tem pro outro. Sim, amor, conta como a Mas gente começando se conheceu. pelo começo, então. vamos lá. O irmão da Malu é muito meu amigo. A gente fez academia militar junto. E Bruno a Man era fica em militar, Resende. pra quem não sabe. Eu né? fiquei no exército Soldado 11 Pereira. anos. Era cadete, né? Depois Na me época. formei, virei tenente, fui até capitão e aí fui embora. Caraca. Mas quando eu tava na academia militar, eu tinha recentemente terminado um namoro. E tava meio mal, porque foi um namoro de quase 2 anos. Eu tinha sido traído, né, nesse namoro, fiquei meio mal assim. Daí o irmão dela falou, cara, eu sou do Rio. Imagina o leonino traído, né? Pois é, foi um choque. Foi um choque. E aí ele Nós falou... somos leoninas, ele Vocês é leonino. entendem, né? Nossa, Vocês eu entendem a minha entendo dor. total. É assim, Sim. como é que arrumou alguém melhor que Pois é, Como a pessoa chegou ao ponto de me trair? exatamente. Não era Ela compreensível. não valia muita Exato. coisa. Ela não valia muita coisa. Mas aí... Pra não usar palavras Vamos. melhores. Mas aí ele falou, descrever. eu era do Rio, falou, cara, vamos pra Taubaté. Porque meu pai morava em Taubaté. Falou, visita seu pai, muda um pouco de atmosfera. E em Taubaté tem muita mulher bonita. Falou, vamos sair lá, a minha irmã tem muitas amigas. E aí a gente sai, né? Aí minha irmã vai estar com as amigas, te apresenta algumas amigas lá. Daí eu falei, tá bom, né? Vou visitar meu pai, ainda tem esse combo aí de mudar um pouco de ares. Porque no Rio de Janeiro, quando eu saía, acabava encontrando minha ex, ou alguém que era um conhecido em comum, não era legal. Aí fui pra Taubaté, só que antes de ir, ele ainda falou pra mim assim, só tem uma coisa que eu quero que você me prometa. Daí eu falei, claro, o que você quer? Ele falou, você não pode dar em cima da minha irmã. Aí eu falei, eu? Dar em cima da sua irmã na sua casa, eu ia dormir na casa dele, né? Cara, isso até me ofende. Você tá me cobrando algo assim, né? Corta pra cena seguinte. Aquele meme do 23h59. Eu? Meia-noite. Foi exatamente. Malu, Mas posso foi te assim. chamar de Malu? E eu sabia que ela era bonita, porque na academia militar todo mundo fala da irmã dos outros, né? Na época era só natural lá. homem. Lá, Hoje na em dia verdade, tem mulher. hoje em dia tem mulher. Lá acho que naquela já se época- formou a primeira turma de oficiais combatentes, né, do sexo feminino. Só que naquela época não tinha. Era só homem e durante a semana a única mulher que eu via era, sei lá, faxineira na lavadora de roupa que fornecia o serviço lá pros cadetes, né? Então você quase não via mulher. Então a irmã dos outros era um frisson quando via na academia, alguma Claro. festa assim. Então eu sabia que ela era Parecia bonita. um pedaço de carne andando assim, era horrível. É bom pra autoestima, né? Não sei. É quase passar em frente à obra, muito parecido. Só que eu sabia que era bonita, mas eu pensei, vai ter um monte de mulher lá, não vou precisar dar em cima dela, não precisa esse tipo de coisa. Só que, quando eu cheguei na casa dela, A levantadinha da sobrancelha assim. Bate aqui, ó. ela tava saindo Não do era quarto. irresistível, né, Valodinho? Eu sabia que ela era bonita. Ela tava saindo do quarto, eu tava no sofá. Eu tava sentado assim no sofá. Ela tava
Fica perto do microfone, tava sentado assim no sofá. Eu tava mesmo. Você pode assim. puxar também, se você quiser. Muito É verdade, pra trás, né? você pode é que o levar. nosso é na mão, muito amador o nosso podcast. é horrível. Aqui é Eles profissional. vão reformular tudo. Mas eu tava Está sentado Venham no sofá gravar assim. aqui, venham fazer aqui nos nossos estúdios. Se gente vocês pode vir um quiserem. dia, Vamos inclusive. conversar? E aí ela saiu do quarto arrumando o cabelo, perguntando pra mãe dela, solto ou preso? Ele chegou, eu não sabia que ele tinha chego. Ela não sabia. Aí ele tava lá no meu sofá, aí eu saí, mãe, eu vou de cabelo preso ou solto? Aí na hora que eu dei de cara com ele, ele olhou, solto. Bem assim que ele fez, solto. Daí eu, que esse homem, né? Tipo, Na minha versão eu brinco que eu fiz isso aqui, ó, solto. Não teve essa parte, mas é que é tão melhor brincar que teve essa parte. Na né? sua cabeça foi assim. Na minha cabeça foi assim, na minha versão foi assim. mas ele tava de jaqueta de couro, eu lembro da roupa até É, hoje, isso há 11 anos atrás. E de fato, eu achei Foi ele uma muito primeira bonito cena impactante. na hora. Eu achei ele... O Bruno é bonito, tava né, arrumado, charmoso e tal. E aí eu fui de cabelo solto, Era obviamente. nessa hora eu do fui de cabelo preso. solto, é que começa a tocar a trilha da novela, né? É. Sim. Não, Aham. foi um momento E de foi- cinema, porque ela fez poderia ter assim na sido, hora. não é? Ela Poderia fez ter assim, ó. sido. E desmaiou. Aí eu fui lá, peguei ela assim e falei, menina, acorda. Caíram Cara, os foi livros assim- dela, foi assim vocês que se começou. tocaram as mãos. É quando vai pegar o livro, né? Que a mão vem junto, assim. Não, Obrigada. Mas, de fato, eu achei ele bonito de cara. E eu acho que ele me achou bonita de cara. Eu já sabia que era E bonito. aí eu fui de cabelo preso, porque ele falou solto. Enfim, daí a gente Já mostrou foi... quem é que Adorei. manda. Mas o Bruno sempre foi muito galanteador, assim. Ele sempre teve muitas estratégias. O Bruno é uma pessoa muito inteligente e ele usa isso em tudo que ele quer performar. Então ele fez isso. Ele falou, pra pegar mulher, então vamos pegar direito. E aí começou a estudar como pegar mais mulher, como seduzir mulher. Ele fazia esse tipo de coisa. Então ele tinha várias artimanhas que hoje eu tenho até vergonha de falar isso, que é ridículo, amor. Mas dava certo. Ele pegava muita gente. Ele leu minha mão. Eu tinha várias Ele tinha técnicas. quase... Como chama isso? Anagrama? Um fluxograma. Fluxograma. Se tipo, sim, tal. Se não, Ah, volte não, ao passo Bruno. tal. Sério? Esse Era um curso que você tinha que pegador. vender. Era esse, exato, Esse também. curso é que Você ia você tinha que ficar mais vender. Não me dê milionário, cara. ideias. Você ia ficar mais milionário. Não, porque as mulheres iam dar muito em cima dele, não ia dar certo. É, o pessoal isso. confunde muito falar de com estar disponível. Sim. para- Não, mas você só vai matricular homem nesse curso, é óbvio. Você vai ensinar as dicas, Ah, entendeu? Essas mulheres É, não valem nada. pode ser mais. Elas vão criar um perfil de homem pra poder fazer o curso. Mas eu não dei em cima dela de cara. Teve esse momento, né? E eu vi, na hora eu vi que ela me achou atraente. Eu já achava ela atraente porque eu já conhecia ela. Só que nunca tinha falado com ela. Só que eu pensei, eu não vou dar em cima dela. Não vou fazer isso, né? Só que causando uma primeira boa impressão nela, ela ia falar com as amigas. Então, potencialmente seria uma coisa boa. Só que a gente você achou começou... que eu ia fazer propaganda? Essa foi a história. Eu não achei. sabia disso, não. Na cabeça dele tudo aconteceu diferente. Ah, é? Parece Mas que, aí- parece que mas alguém vai aí- dormir no sofá lá. E aí, no carro, ela falou isso, que eu comecei a ler a mão dela. E só que aconteceu um negócio também diferente. Porque foi um fim de semana onde eu não fui pro Rio de Janeiro. sim. Geralmente eu ia. Então, o pessoal com quem eu saí no Rio começou a me ligar. E nesse pessoal tinha algumas mulheres com quem eu tava saindo Não, ocasionalmente, né? na Já tinha época, terminado há uns gente, 2 meses. Há 11 anos atrás não tinha WhatsApp ainda, né? Sim. Então a gente falava por SMS, Ou mas ligação. era pago, né? Então a gente... Sim. Ou 25 centavos na Controlava, TIM. Ou ligação. A TIM patrocina vocês? Não. Nenhuma operadora qualquer. Mas... 25 centavos. Tem alguma operadora que a gente não lembra o Não nome. lembro o nome. Não me recordo agora. Mas não, era 5 centavos, amor, não era? Era 25. 25, era eu não 25 lembro. centavos de ligação. Você ligava e podia ficar quanto tempo quisesse por 25 centavos. E aí eu tava no carro e daqui a pouco tocou o telefone, era uma mulher. Daqui a pouco tocou o telefone de novo, aí ele... E eu ouvindo, né, porque dava pra ouvir alto, assim... Não, você lembra quando as mulheres muito, tipo, jogada. Lembra, a gente se conheceu em tal lugar. Daí ele... Não tô lembrando desse nível. Aí eu, rapaz, esse homem tá concorrido. E, obviamente, que eu tava interessada, né? E aí, sei lá, mas a ex-namorada dele ligou também. Ele falou com ela, que é essa biscate aí. E... Fala a verdade, você tinha aqueles aplicativos, sabe aqueles aplicativos que você bota assim pra ligar pra pessoa Pior na hora, que- pra fingir não. que é... Mas foi eu coisa ouvia daquele a momento história. mesmo. Foi porque muito não por era acaso. comum assim. Uma pessoa ou outra me ligava, mas foi acho que 3 pessoas me ligando. Num tempo onde eu tava no carro falando com ela, com o irmão dela. Era E muita como ela demanda. disse. Exato, eu falei, Era uma pessoa caramba. falando e dava pra ouvir a pessoa falando. É, pelo menos o...
pelo menos isso dá pra ouvir, né? Pois Sim, é. dava Mas, pra mas no ver. intervalo disso, de fato, eu peguei a mão dela e comecei a falar. Não era leitura de mão, igual, por exemplo, sei lá, Cartomante. um cartomante, um adivinho faz. Como é que chama? Eu sempre quem lê a mão? gostei de mitologia grega. Daí eu falava pra ela o seguinte, né? Peguem essa dica aí, solteiros. Ela usava um anel, acho que era no mindinho, era isso? Não, era no dedão. Era no dedão. Daí eu falava que para os gregos, cada dedo representava um Zeus. Você tinha Poseidon, Zeus, Baco, Afrodite e Ares, né? E o anel que você usava no dedo puxava um aspecto da personalidade daquele deus grego. Porque nada é tão humano quanto um deus A cara grego. da Cris. Você pega o Zeus, por exemplo, né? Sim, essa era a cantada É. dele. O Zeus era um cara que Você ele acha tinha que eu não- vários, você não Tudo bem, queria há nada. 11 anos, tá perdoado. vários erros de caráter, né? Ele traiu pra Achei que caramba ele a foi esposa. bem, foi sagaz. Não, Cara, sim. impressiona. Você olha o cara... Aí ela usava um anel aqui, mas eu falando de cada dedo. Por exemplo, esse dedo aqui, que é o dedão, representa Poseidon, que era um dos únicos deuses que não vivia no Olimpo. Ele era um deus muito independente, era o deus dos mares, né? Então a pessoa que usa um anel aqui é muito independente. Esse dedo aqui era o de Zeus, era o rei dos deuses, dava ordens. Então quem usa o anel aqui gosta de dar ordens, gosta de Eu mandar. tô sem o meu, mas eu uso bastante esse daqui. Por É. sinal. Prazer, Uma boreana, eu sou né? incrível. Eu sou maravilhosa. Aí você tinha o dedo do meio, que era o de Baco, que é o deus da festa e do vinho, que não tá É, nem aí pra Baco, nada, deus né? do Então você vinho. faz assim, você não tá nem aí pra nada. Incrível. Só quer festejar. Tinha esse aqui, que era o dedo de Viu, Cris? Afrodite, Você a já deusa tá do amor e caindo da na lábia dele beleza. agora. Você viu? Bem aí, ó. Bem aí, foi aí. E você tinha o último, que era o de Ares, que era um Primeiro deus ela da tava guerra. achando escroto, aí agora ela... É verdade, nossa. Malu, faz todo sentido. E o Peraí, que mindinho? era esse? E o último dedo era o de Ares, que era o deus da guerra. Mas o que eu focava mais era esse dedo aqui, e no caso o dedo onde a pessoa usava o Acho que anel. eu Esse usava aqui- um aqui e um aqui. amor. eu falava que esse dedo aqui tinha uma Hoje em dia eu conexão uso aqui. direta, né? Tinha uma veia que chegava porque direto no tem, coração. aham. E você vê que esse dedo ele não se afasta. Se faz assim com os dedos, ele não consegue se afastar. Ele volta. Então é, É. o dedo dos amantes. Todo mundo aqui. Então eu falei isso pra ela. E ela gostou. Mas já era um roteiro que eu tinha. Ensaia de... não, É. Esse negócio eu sei, que é Era o um único dedo fluxo. que quando você faz assim, E ele teve não mais para. coisa, teve mais coisa. Não, fiz teste psicológico, fiz um monte de coisa. Teve mais coisa. Mas aí na Quanto tempo balada... vocês ficaram nesse carro, gente? Não, era porque a gente foi... A Era gente... um Umas 8 BuzzFeed? Era um horas. teste do Porque BuzzFeed? Foram 3, 4 ligações, não, aí depois- análise grega na mão. É porque a balada não era na mesma cidade. Não, era na cidade do lado. Eu morava em E Taubaté. parou pra abastecer. Tá bom, eu parei, a gente morava em Taubaté, Eu furei São o pneu Paulo. propositalmente. Mentira. Besta. A gente morava em Taubaté, São Paulo. Eu morava e a balada, né, ficava em... Nem sei se existe mais. Caraguatatuba? Pindamonhangaba. É, Ô, e é louco, tipo só- 20... Só Só as cidades que o Raul Gil adora. Cara, Pindamonhangaba. E aí ficava tipo 20 minutos. E tinha uma fila gigante pra entrar também. Era na época que a gente fazia aglomerações, essas coisas, né? Ô, E- tempo bom. É, tempo bom. E aí, depois que a gente entrou, ele ainda pegou um monte de mulher e ele só ficou comigo Foi, depois. porque eu não tava pera dando em aí. cima dela a ponto de querer ficar com ela. vocês É, estão foi. Pera lá. Inclusive. Nesse mesmo dia. Bruna, Exato. você está desconvidado para... Isso fazia parte da estratégia? Não, mas na verdade Não, eu ele só tava lá queria, pegando- eu só ele queria só queria impressionar pegar ela, mulher. entendeu? Mas como o irmão dela falou, você não pode dar em cima da minha irmã. Você ficou desse conflito. Abertamente eu não fiz nada. Só Mas que eu no dei em final cima ela dele, tava né? dando muito em cima de mim. Eu dei em cima dele, é Ela tava verdade. querendo muito. Ela queria. chegou, teve uma hora que eu encontrei, eu me perdi do irmão dela, né? Eu já Porque tava bêbada. O irmão dela não pegava ninguém e eu era bom. Então, uma hora a gente se perdeu. E aí eu encontrei com ela no meio da balada. Meu irmão pegava meia dúzia. E ela me cumprimentou assim, ó. Deixa eu levar o microfone. Ah. Vem cá. Oi, se jogando em mim, assim. Eu tava bêbada. Não foi assim tão jogado, mas foi uma jogadinha. É, Né? O corpo se Nunca fui uma inclinou. mulher Exato. que fiquei esperando. Eu Sim. ia lá e... Pronto. E aí a gente conversou. Não é mesmo? eu inclusive eu falei pra ela, olha, a gente não pode ficar porque o seu irmão me proibiu de dar em cima de você. Daí ela falou, mas... Tentou dar um motivo pra isso. E no final da conversa eu já tava falando, mas... A proibição dele não é tão proibida assim. Depois a gente conversa, é meu mas amigo. Que mal tem, né? Exatamente. E aí foi a vez que a gente ficou junto. A primeira vez. Rolou o primeiro beijo. Só que depois que a gente ficou junto essa vez, demorou 6 meses pra gente ficar junto novamente. Foi. Porque, olha que interessante, a gente conta pouco essa parte em rede social. Mas depois que a gente ficou junto, ia ter um baile na academia militar, era coisa de 1 mês depois. E nisso, eu resolvi dar uma chance pra minha ex. Ele voltou com a ex. Pois é, que foi um erro. E lógico que não deu certo, né? 30 dias depois não deu certo, eu falei, já era, não tem Mas mais é como. engraçado não que tinha mais confiança. as pessoas perguntam às vezes na rede social, como você soube que era o Bruno, não sei o quê. E meio que foi aquele negócio de amor à primeira vista.
Foi, tipo, uma Foi coisa diferente que eu sabia. mesmo. Foi diferente. Não, é ridículo falar isso, mas é real. E eu sabia, eu fiquei apaixonada por ele. A gente ficou uma semana se falando, assim, loucamente, tipo, todo dia. Na época era Tinha MSN. Orkut na época também. MSN, não MSN, era? Orkut. Era MSN. E aí a gente conversou pra caramba e tal, se gostou. Aí ele falou, vou voltar com a minha ex, não sei o quê, dar uma chance pra ela e tal. Eu falei, volta, mas esse negócio de vai e volta não vai dar certo. Você ficou à volta mesmo? Não, eu fiquei puta. Eu volta lá então. Foi tipo isso. Você volta, duvido que você ficou Não, assim. daí eu falei pra ele, eu sou totalmente interessada, mas esse negócio de vai e volta em relacionamento, eu não acredito. Tanto é que a gente, em 11 nunca anos, terminou. nunca terminamos. Nunca teve esse, vamos dar um tempo, briguei, não sei se tô namorando ou não. Não, nunca teve isso. Eu sempre foi bem claro, terminou, não volta mais. Sou ariana, né, gente? Eu sou braba. E aí a gente conversou e tal, e teve esse baile na academia. E os bailes, pra quem não entende nada disso, os militares gostam de fazer baile. É tipo uma festa de 15 anos, vamos colocar assim. Exato. É mesmo? Só que não pra comemorar 15 Tem anos de várias. nada. É data comemorativa. Eu era de artilharia, era o aniversário da arma de artilharia, que é a minha especialidade. Vocês né? querem É os formal, detalhes é mesmo, né? formal, Porque a gente tudo. tá É formal, contando aqui é formal. a É vírgula. vestido Pode contar longo, tudo, é por vestido favor. longo. Continue contando tudo. É a vírgula. Esse Exato. daqui a gente não conta muito. E aí teve esse baile. E aí, detalhe, a gente ficou, né? Meu irmão ficou puto. Porra, falei. Antes que do não baile a era gente cara. ficou. Aí, tudo bem, passou. E a gente, como eu conheci o pai do Bruno, meu pai também é militar. O pai do Bruno também As é famílias se militar. conheciam todas. E já. todo mundo, eu já conheci o pai do Bruno e o meu pai conhecia o pai do Bruno. E lá na academia, o pessoal pega e divide mesa pra poder fazer, né, ir pro baile e tal, não sei o quê. E o meu irmão tinha combinado de dividir mesa com ele. Então eu ia dividir a minha família com a família dele e a namorada dele. Depois que a gente tinha ficado. Foi A isso. parte da namorada eu não tava esperando. Então, daí... Então, isso aconteceu. Quando aí- falou dele, beleza, show, né? Pois é, daí o meu irmão, todo mundo, nossa, aí meu irmão, porra, vamos ter que achar outra mesa. Aí foi, trocaram de mesa pra não ter um O pai dela não constrangimento. sabia. E meu pai não sabia. E a né? tua mãe também não, Pra né? que eu ia contar? Não, minha mãe não O sabia. meu pai sabia. Porque um se achava. Não, é porque eu dormi na casa, eu dormi na Leonina casa Fogo. dela. Eu Boca dormi na ca- aberta. Não, é que meu pai perguntou. Eu dormi na casa dela. E aí no dia seguinte eu fui embora. A primeira Aí- coisa que ele falou pro pai dele quando ele chegou. Peguei o irmão da Malu, o irmão do... Não, não peguei da teu irmã irmão, do... né? Ah. Mas foi assim, o meu pai foi lá, me pegou na casa dela, a gente tava indo no carro conversando. Ele falou, e aí, como é que foi a noite? Eu falei, foi legal. Né? Igual eu falo pra ela no meu dia do trabalho. Foi a primeira coisa que eu pensei. Foi exatamente Foi a igual. primeira coisa que eu pensei, Então, eu veja, juro. não é com você, amor, é comigo. O problema Mas não é você. aí ele sou eu. falou, e conheceu alguém? Eu falei, sabe a irmã do Luiz Souza, né, que era o Que é meu irmão. amigo, que é o irmão dela. Ele falou sim, a gente ficou junto. Daí ele virou pra mim e falou assim, nossa, que ela era bonita, né? Parabéns. Me cumprimentou assim. Então foi isso, por isso que ele ficou sabendo. E aí eu voltei com a minha ex, a gente ia ter que dividir mesa de fato. A gente deu um jeito pra aquilo não acontecer. Só que foi engraçado, porque eu era o primeiro, né? Eu me formei como primeiro na minha especialidade. Como que aconteceu? Quando na AMAN são 400 cadetes. 400, amor? 2.000. 2.000 Putz, cadetes. Sei lá, grilo. muito homem. Aí eu pensei... Muito puta, homem. É muito homem. Aí eu pensei, tranquilo, não vou ver ele Nem lá, vou né? ver o Bruno, Vai são ficar 2.000 tranquilo. homens. Só que ninguém tinha me informado que ele era o primeiro colocado da turma dele. O meu irmão era o sexto e eu tava indo lá porque meu irmão ia receber uma homenagem e tal, um porque era o prêmio. sexto, eles premiam os primeiros. E ser bem colocado na AMAN é muito importante. Isso, tipo, define sua vida no resto da carreira militar. Você Ajuda. era o primeiro? O Bruno Eu era o primeiro da minha arma, da de arma dele. artilharia. E ninguém tinha me avisado. Então o primeiro fica onde? Em destaque. Não tem como O você tempo não inteiro. ver, né? E não tem essa opção, não existe. E aí o primeiro recebe também o prêmio, né? E o primeiro, a família é chamada em destaque para que seja entregue o prêmio. Ou seja, a namorada dele. E aí a primeira pessoa que eu vi foi o pai dele. Já fiquei com vergonha porque eu sabia que o pai dele sabia que ele tinha ficado comigo. E aí depois, logo depois ele veio. Eu falei, não vou ver ele. A primeira pessoa que veio foi ele. A gente se viu logo de cara. Logo de cara. E aí ele já olhou pra mim, eu achando que eu não ia ver ele, enfim. E aí ficou lá em destaque, aí chamou, venha, né, receber a premiação, Bruno Perini, não sei o quê, aí pode vir a família. Aí veio a namorada dele, que ela era biscate, mas é bonita pra caramba, assim. Aí, não, vamos ser sinceros, né? Sim, é. A gente não vai falar o nome Linda, dela porém aqui. ordinária.
Tipo isso. E aí eu olhando, falei, puta. E minha mãe, olha o Bruno. Ai, ele é bonito, né? A mãe dela não sabia Minha que a mãe, gente tinha ficado junto. olha o Bruno, não sei o quê. Parece sacanagem do mundo, né? Tipo, tudo que você não queria que E foi acontecesse assim, estava acontecendo. o final de semana inteiro a gente ficou se esbarrando, inteiro. E, tipo, e ele ficou com ciúmes de mim lá. Enfim, a gente não ficou, obviamente, porque ele tava com a namorada dele. Você ficou com ciúmes dela aquele dia? É, porque foi como eu falei, né? Eu tive 2 anos de namoro. Então pensei, bom, vamos dar uma chance. E não deu certo. Ó. Mas nessa hora eu também vi que realmente tinha sido diferente com ela. E depois que eu terminei, eu falei com ela. Terminei. Só que ela falou, agora eu não quero mais. Aí deu um gelo. E aí ficamos 6 meses assim, meio que conversando, mas não ia. Ela começou a namorar depois, aí ficamos uns 3 meses sem se falar, porque ela tava namorando. Nesse episódio, eu fui na casa dela pra sair com o irmão dela, tava solteiro, né? Aí fui lá, encontrei com ela na casa dela, eu roubei um beijo dela. Me beijou à força. Na hora que eu tava indo embora, ela foi me dar um beijo na bochecha pra despedir, eu virei e dei um beijo, ela me deu um tapão na Aí eu cara. dei um tapa na cara dele, daí Aí foi ele bem aí apaixonou. que eu ganhei, Foi aí. Aí ele A cara da Cris, apaixonou. a Cris está Eu está estou- chocada com essa história. Eu pareço o Gilberto Bebê, estou indignada. E aí você meteu um tapão na cara dele. Metia o tapa. Foi. Foi aí que eu ganhei ele real, assim. Aí depois de uns 2 meses a gente realmente começou a ficar junto. É, né? aí chegamos no final do ano, eu viajei com o irmão dela pra Porto Seguro e mais alguns amigos. pegou todo Foi meu mundo, eu ia último falar, Réveillon comeu todo solteiro. Ir Foi- pra Porto Seguro. Amor, não vamos usar esse termo. Foi bem legal o Réveillon, só isso. Foi legal. Como é que foi o Réveillon, Bruno? Foi bem legal, assim. Foi bem interessante. Bem interessante. Aí eu mudou, falei pra né? ela, tô indo pra Taubaté, em janeiro, pra gente se encontrar, né? Você tá solteiro, eu tô solteiro agora. Ah, E tem ela essa falou, parte. mas eu tô indo pra Ubatuba, que é uma cidade que tem praia próxima de Taubaté, né? Dá Uhum. 1 hora e pouquinho. Eu falei, poxa, fica em Taubaté pra gente se ver. Ela falou, não dá, já tô indo pra Ubatuba. E o ex dela tava em Ubatuba. Ela ia encontrar com o ex, talvez voltasse a namorar. Só que nesse ano teve aquelas chuvas de verão muito fortes e caiu barreira na estrada. Lembra Teve cidade que ficou embaixo d'água naquela Qual região. ano? Que foi aquela Exatamente. época que, Foi 2000 que teve e uma grande começo de tragédia. 2010. Sempre tem uma grande tragédia, mas nessa tragédia morreu muita gente em Angra. Sim, eu aí lembro. São Luís do Paraitinga ficou Desabou sem tudo. ninguém. Exato. Né? E a gente não... E pra ir pra Taubaté, de Taubaté pra Ubatuba, a gente passa por São Luís. Só que tava tudo embaixo d'água. Então não consegui ir. Tentei várias vezes e não consegui. Aí foi assim que a gente não tive outra opção. Fiquei em Taubaté. Aí foi pra Taubaté. E acabei- depois saiu. Você sentiu aí, não tive outra opção, né? Você Mas sentiu foi, essa- ele foi pra- sabe disso. Tô Mas eu brincando. digo que foi destino, sabe? Sim. Foi real. Não, ela destino. tentou evitar, porque ela ia, né? E acabou que não deu. E desde então a gente começou... A gente até conta o começo do nosso relacionamento como esse dia que a gente ficou pela segunda vez, que foi dia 9 de janeiro. E desde então são 11 anos. Que Então, louco, cara. Foi assim. Muito E legal. você tá